capítulo 2, verso 19. Nós vamos ler até o final do capítulo 2, que é o verso de número 30. Verso de número 19 diz assim: Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também ao receber notícias de vocês, porque não tenho ninguém com esse mesmo sentimento e que se preocupe tão sinceramente com vocês. Todos os outros buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Quanto a Timóteo, vocês conhecem o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como um filho trabalha ao lado do pai. Portanto, este é quem espero enviar tão logo eu saiba como vai ficar a minha situação. Mas confio no Senhor, que também eu mesmo em breve estarei aí. No entanto, julguei necessário enviar-lhes Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e da parte de vocês, mensageiro e auxiliar nas minhas necessidades. Ele tinha muita saudade de todos vocês e estava angustiado porque vocês ficaram sabendo que ele adoeceu. De fato adoeceu e estava à beira da morte, mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vocês fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. Recebam-no, pois no Senhor, com toda alegria, e honrem sempre os que são como eles, porque, por causa da obra de Cristo, ele quase morreu, arriscando a própria vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente. Vamos orar mais uma vez ao nosso Deus? Soberano Pai, nós estamos diante da Tua palavra, ó Deus, tementes porque cremos que o Senhor fala através dela, porque ela é atual, Senhor Deus, porque ela é viva, porque ela é verdadeira. E o Senhor usa a Tua palavra para tratar as nossas vidas, ó Deus. Aquilo que precisamos ouvir da Tua parte, ó Deus, nesse momento usa a Tua palavra para assim fazê-lo. Não o que queremos, mas o que precisamos. E que aqui eu esteja como um instrumento em Tuas mãos, para falar da Tua parte, ó Deus. Não da minha, mas tão somente da Tua. Então usa a minha vida. Ó Deus, usa com ousadia, ó Pai, para confortar, confrontar e consolar a Tua igreja. Direciona a palavra a cada coração e ilumina as nossas mentes para compreendê-la. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós chegamos no capítulo 2, no verso 19 a 30, onde nós vamos refletir sobre o tema, como vocês viram no nosso boletim, o exemplo de vidas piedosas. É fato que nós precisamos de boas referências em nossa vida. Nós aprendemos muito mais pelo exemplo do que às vezes pelo conceito. E a vida cristã, ela não está alheia a essa verdade de que nós aprendemos pelo exemplo, de que nós aprendemos em olhar o outro e reproduzir. Tanto que é curioso, quando nós olhamos para as crianças, principalmente quando elas chegam numa determinada fase da vida em que elas começam a copiar os pais, a repetir tudo que os pais falam, a reproduzir. Por quê? Porque ela olha os pais como referência e reproduz, repete, e nós vamos aprendendo assim. É fato que se a gente pensar no próprio ideia e conceito de discipulado que Jesus estabelece, é uma vida cristã a partir da imitação. Imitação de quem? De Cristo. Ser discípulo de Cristo é imitar o nosso Senhor.
Mas não somente isso, nós também precisamos Deus também estabelece algumas lideranças, algumas referências, por assim dizer, de pessoas que vivem e imitam a Cristo, as quais nós também podemos e precisamos imitar. Todos nós temos referências na nossa vida, seja consciente ou inconsciente. Quando a gente fala de referências, talvez você possa lembrar de quem hoje para você é a sua maior referência. Quem para você é a sua maior referência? A quem você olha e diz, eu me espelho nesta pessoa. Talvez seja um parente seu, talvez seja seu pai, seja sua mãe, talvez seja um irmão, talvez seja um amigo. Nós precisamos e carecemos de boas referências. Mas, a nossa época, nós vivemos uma escassez, por assim dizer, de boas referências. Eu confesso para vocês que, ao ler esse texto, uma das coisas que aguçou a minha memória, né, a minha mente, foi pensar, quem são as minhas referências? Eu comecei a olhar para a minha história e pensar, quem são aquelas pessoas que Deus usou para ser essas referências? Mas quando a gente olha para hoje, eu disse, quem são boas referências hoje para nós? Dentro do cristianismo, dentro da nossa caminhada cristã, dentro da fé cristã, nós temos perdido essas referências. Isso de um modo geral. Nós não olhamos para as nossas lideranças e nós não vemos nelas boas referências. Nós olhamos para os nossos governantes e nós não vemos neles boas referências. O mundo está carecendo cada vez mais de pessoas que possam ser essa referência. Uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu assisti um dos filmes que é dos mais conhecidos e que muitos gostam, que é a franquia Star Wars, e eu comecei a assistir, fazia muito tempo que eu queria assistir, não assistia, e eu comecei a assistir há algum tempo, e olhando para aquela franquia, fiquei admirado e comecei a assistir. Mas quando chega numa determinada fase da franquia, que foi realizada, que foi, digamos assim, que foi feita agora mais recente, a franquia começa a destruir todas aquelas referências digamos assim, de heróis, aquela referência de liderança, aquela referência que havia, eles começam a destruir tudo aquilo. Como diz, olha, isso não é importante, isso não vale a pena, né? A gente não precisa dessas referências, cada um é a sua própria referência. Você é a sua própria, digamos assim, a sua própria imagem. Não olhe para ninguém, olhe só para si. Você é o seu próprio herói, você é a própria referência. E aí nós começamos a perceber que esse conceito que está presente na cultura também adentra a igreja, de tal forma que a gente pensa que a gente não precisa digamos assim, de olhar para exemplos de pessoas que caminharam e caminham na fé juntamente conosco, que a gente possa se espelhar neles, que a gente possa dizer, olha para essas pessoas, elas realmente são pessoas que vivem uma vida piedosa e nós precisamos também viver essa vida piedosa como essas pessoas. E aí, por que eu estou falando disso? Por que eu estou falando tanto desses exemplos, de termos uma boa referência? Porque Paulo, nesse texto que nós lemos, ele está fazendo justamente isso. Se nós relembrarmos o contexto do capítulo 2 de Filipenses, nós vamos lembrar que Paulo está tratando de um princípio. O princípio que Paulo está tratando é da abnegação, ou seja, é você negar o seu eu e em prol do outro. Então ele está tratando tanto da abnegação como do autossacrifício. E Paulo, quando trata esse conceito, ele vai dizer lá no início do capítulo 2, quando ele diz, olha, não tendo em vista somente o que é os seus próprios interesses, mas também o dos outros. Então o princípio é esse, olha, Paulo está
querendo tratar um problema, uma igreja que ele ama, uma igreja que ele tem muito carinho e amor, que ele chama de minha coroa, que ele chama de minha alegria, é uma igreja que ele orava constantemente, que ele amava. Ele está dizendo, olha, ele sabe que tem um problema que pode minar e destruir essa igreja, que é a unidade, por isso que ele diz, olha, olhem para os relacionamentos, olhem para isso, não façam nada pensando só no seu próprio interesse, ou seja, negue-se a si mesmo, faça um sacrifício em prol do outro, ou seja, coloque o interesse dos outros superiores a si mesmo. Paulo dá esse princípio. Paulo ele exorta-nos a viver dessa forma. Só que Paulo pensa o seguinte, esse é um princípio difícil. Por quê? Porque muitas vezes nós não queremos negar o nosso eu. Nós não queremos abrir mão do nosso eu. A gente não quer olhar para o outro, a gente quer sempre olhar para nós. Então Paulo sabe que isso é difícil e ele vai nos dar alguns exemplos de pessoas que viveram assim, de pessoas que fizeram isso. E os exemplos que Paulo vai nos dar de humildade, de autonegação, de sacrifício em prol do outro, o primeiro exemplo que Paulo nos dá, do 5 ao 11, é o exemplo supremo, que é o exemplo de Cristo. Por isso que ele diz no verso 5, tenham entre vós o mesmo modo de pensar, como a gente viu, a mesma frônese. Tenham em vocês esse mesmo modo de pensar que houve em Cristo Jesus. E ele dá o exemplo de Cristo. Depois, ele vai dar o seu próprio exemplo, no verso 17 e 18, como nós vimos na semana passada, com o nosso irmão Josinei. Quando ele vai falar que a vida dele está sendo entregue como oferta de libação, ou seja, ele está mostrando essa autonegação, esse sacrifício, e ele diz que faz isso para a igreja de Filipos. Ele faz isso, sacrifício por ele, ou seja, meu corpo está sendo entregue em libação por causa de vocês. Então ele cita o seu próprio exemplo, e agora, nesse texto que nós vamos refletir nessa manhã, ele vai citar mais 2 exemplos. Porque talvez, embora Cristo seja o nosso supremo exemplo de humildade, de abnegação, o exemplo supremo, talvez alguém possa argumentar, tudo bem, mas Cristo é Deus. Mesmo a gente vendo Ele abrindo mão da sua glória, esvaziando-se a si mesmo, se tornando carne, mas Ele é Deus. E aí Paulo vai citar também exemplos humanos, pessoas como nós, mas que também tiveram essa vida de humildade, essa vida de abnegação. O que Paulo está dizendo é que Cristo ele é o nosso exemplo, mas não é só Cristo que deve viver essa vida em humildade e abnegação, nós também devemos viver. E ele está dizendo o seguinte, olha, nós devemos fazer isso, mas olhar para isso não como algo impossível, isso é algo possível de se viver. E ele cita exemplos, esse exemplo de Timóteo e Epafrodito, e são esses 2 exemplos que nós vamos pensar nesta manhã. Primeiro exemplo de Timóteo, depois o exemplo de Epafrodito. Timóteo está do 19 ao 24, Epafrodito do 25 ao 30. Então nós vamos ter esses 2 pontos nessa manhã. E o primeiro exemplo de Paulo é o exemplo de Timóteo. Timóteo, o filho amado de Paulo. E o que esse texto vai nos falar acerca de Timóteo? O texto vai nos falar acerca do exemplo de Timóteo. É isso que nós vamos pensar. Talvez a primeira pergunta que nós precisamos fazer é quem era esse mensageiro de Paulo chamado Timóteo? Quem era Timóteo? Timóteo, ele era filho de uma avó e de uma mãe crente. Porém, o pai de Timóteo, ele era grego, ele não era um cristão. Timóteo conhecia a palavra desde a infância. Paulo vai falar para ele lá na segunda carta do próprio Paulo a Timóteo. Ele foi convertido na primeira viagem missionária de Paulo. E ele cresceu espiritualmente e ele passou a ter um bom testemunho entre os irmãos das igrejas ali de Icônio, de Listra, antes de se unir à comitiva missionária do apóstolo Paulo. E aí na segunda viagem missionária de Paulo, as pessoas deram um bom testemunho de Timóteo, e Timóteo ingressa nessa comitiva missionária do apóstolo. Timóteo, ele era filho na fé
do apóstolo Paulo. Paulo chama de amado filho na fé, nas 2 cartas que Paulo escreve a ele. Timóteo também era cooperador de Paulo na causa do evangelho, ele era mensageiro de Paulo às igrejas. Paulo enviou Timóteo a várias igrejas as quais ele tinha plantado. Ele esteve preso com Paulo em Roma. E sobre a vida pessoal, alguns detalhes mais particulares de Timóteo. Timóteo era um jovem tímido, era um jovem que tinha algumas limitações físicas também, que Paulo até encoraja ele acerca da sua saúde e dá algumas orientações na primeira carta de Paulo a Timóteo. Timóteo tinha um caráter aprovado, como a gente vê aí no verso de número 22. E cuidava também dos interesses de Cristo, como a gente vê no verso 21, e dos interesses da igreja de Cristo, no verso de número 20. E ainda digno de nota que Timóteo esteve presente quando a igreja de Filipos foi plantada. Quando Paulo esteve pela primeira vez ali na cidade de Filipos, Timóteo estava junto. E ainda, Atos vai nos informar que Timóteo visitou a igreja de Filipos mais de uma vez. Então, Timóteo ia com alguma frequência a essa igreja, e Timóteo tinha um certo conhecimento também em relação com aqueles irmãos. Então, se nós olharmos para essas características de quem é Timóteo, nós vamos ver que nesse momento, mesmo sabendo que Timóteo já havia ido algumas vezes àquela igreja, Paulo agora informa aqueles irmãos que ele quer enviar novamente seu filho amado na fé. Ele quer novamente enviar a Timóteo. E ele vai dar algumas explicações acerca de Timóteo, acerca desse envio de Timóteo. Ele começa no verso 20, na parte A, nos mostrando que Timóteo de fato é um homem singular. Olha o que ele diz: porque não tenho ninguém com esse mesmo sentimento. Olha o que ele diz: Timóteo de fato é uma pessoa singular, diferente em algum aspecto. Havia muitos cooperadores de Paulo, mas Timóteo ocupava um lugar especial no coração daquele velho apóstolo. Ele era um homem singular por causa da sua obediência e submissão a Cristo, e também ao apóstolo, como um filho se submete e obedece a um pai. Ele era um homem singular não pelas suas qualificações ou características ou atributos humanos, mas por causa da sua submissão ao Senhor. É interessante que essa expressão aqui que Paulo usa, essa expressão mesmo sentimento, né? Essa expressão, essa palavra, ela só aparece uma vez em todo o Novo Testamento, e é aqui nesse texto. E ela significa da mesma alma. Ou seja, esse termo, ele foi usado no Antigo Testamento como a ideia de meu igual ou meu íntimo, na tradução, por exemplo, de Salmo 55, 13, quando ele diz, olha, esse é meu igual, esse é meu íntimo. Paulo está dizendo aqui com essa palavra que não tem ninguém igual a Timóteo. É como se ele estivesse dizendo assim: Timóteo é como se fosse eu mesmo. É como se Deus tivesse pegado o coração de Paulo e transplantado para Timóteo. É como se Timóteo tivesse ali a mesma mente de Paulo. Erasmo, um dos pais da igreja, ele parafraseia esta passagem da seguinte maneira. Ele diz o seguinte, quando ele faz a sua tradução dessa passagem, ele diz: eu o enviarei como meu alter ego, ou seja, como meu outro eu. É como se Timóteo aqui fosse, é como se Paulo estivesse dizendo, olha, eu vou mandar alguém que eu estou seguro de que ele vai agir como eu agiria. Como se fosse, como se eu estivesse presente, como se eu estivesse no meio de vocês. Mas Paulo segue no versículo 20, parte B, dizendo o seguinte, que se preocupe tão sinceramente com vocês.
Olha só que interessante. Paulo vai mostrar que Timóteo era um homem que cuida do interesse dos outros. E a gente vai ter que lembrar do princípio que ele trata lá no começo do capítulo 2. Não preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é dos outros. Ele está dizendo, olha, Timóteo faz isso. Timóteo segue isso. Timóteo, ele aprendeu o princípio que Paulo ensina lá no versículo 4. Princípio esse que foi exemplificado também por Cristo no verso 5 e por Paulo no verso 17. Timóteo, de igual modo, ele vive de forma altruísta, pois o centro da atenção desse jovem Timóteo, o centro da sua atenção não está em si mesmo, não está nele mesmo, mas está na igreja de Deus. Olha só o que ele diz no verso 20, se preocupa tão sinceramente por vocês. Ele não busca riqueza, nem promoção pessoal. Ele não está no ministério em busca de vantagens. Ele tem um alvo. O alvo de Timóteo é cuidar dos interesses da igreja. Numa época em que nós vivemos, onde muitos líderes usam a fé de forma egoísta, né? E também de forma mesquinha, buscar somente os seus interesses. Uma época em que muitos líderes têm usado a igreja apenas para o seu bem-estar ou para o seu status, nós precisamos, de fato, de pessoas como Timóteo, que coloca o seu bem-estar em segundo plano, para que a igreja possa estar bem. Ele coloca os seus interesses em segundo plano, para que os interesses do evangelho e do reino possam estar à frente. E isso é algo que nós, de fato, precisamos orar. E orar constantemente como igreja, para que o Senhor levante cada vez mais homens, jovens pastores, como Timóteo, que coloque os interesses da igreja acima do seu, para que esses possam, de fato, ser boas referências. Porque, infelizmente, quando as pessoas vão apontar para a igreja, elas sempre nivelam por baixo. Elas sempre vão, quando elas pensam em pastores, elas sempre vão nivelar por baixo. Elas sempre vão olhar para aqueles pastores que estão na televisão e dizer que todo pastor são como eles. São como aqueles lobos que muitas vezes usam da fé para o seu próprio interesse. Mas há muitos como Timóteo, e nós precisamos ressaltar e orar para que esses homens possam de fato ser a referência, e não que o evangelho, que a liderança seja nivelada por baixo. E é de fato uma pena que os cristãos de Roma, eles estivessem tão envolvidos com seus próprios problemas, como Paulo diz lá no capítulo 1, verso 15, né? Quando Paulo ele vai dizer, é verdade que alguns proclamam Cristo por inveja, rivalidade, né? Ou seja, como Paulo vai dizer no verso 16 também, que eles fazem isso só por interesse pessoal, só o seu próprio interesse. Alguns ali em Roma estavam tão preocupados com seus próprios interesses, com seus próprios problemas, com suas próprias desavenças, a ponto de não ter tempo para a obra importante do Senhor. E essa é uma das grandes tragédias causadas pelos problemas internos na igreja. Os problemas internos, eles consomem tempo, eles consomem energias, eles consomem preocupações que deveriam estar sendo dedicados, esse tempo, essa energia deveria estar sendo canalizada às coisas mais essenciais do Evangelho. E infelizmente, quando nós nos fechamos como igreja apenas para os nossos próprios interesses, e como cristãos apenas os nossos próprios interesses, nós potencializamos coisas
que deveriam ter um foco menor, nós expandimos essas coisas de tal forma que a gente perde de vista aquilo que é essencial e gastamos todas as nossas energias em coisas que são, de fato, periféricas, quando deveriam estar sendo canalizadas com coisas essenciais. Uma boa ilustração desse princípio, né, de como Deus muda a nossa vida, como Deus faz uma transformação de uma vida centrada em si mesmo para uma vida centrada no outro. Um bom exemplo é o de Jacó. O próprio nome Jacó já fala muito acerca dele. Jacó significa enganador. E Jacó ele já nasce ali tentando, já nasce mostrando as suas astúcias. E Jacó sempre fez de tudo para se dar bem em cima dos outros. Quando seu irmão pede ali uma sopa de lentilha, ele negocia a sopa em troca da primogenitura. Depois, quando ele sabe que o seu pai ia abençoar o seu irmão, ele já trama ali, vai, enrola ali o pai, veste-se com pele de animal, faz ali o ensopado, leva para o pai e rouba a bênção do seu irmão. E Jacó vai vivendo dessa forma. Mas há um momento na vida de Jacó, que está relatado em Gênesis 33, 13 e 14, em que Jacó tem um encontro real com o Senhor. E aí, depois desse encontro real, ele retorna, depois de 20 anos, depois que ele foge, com medo do irmão matá-lo, ele passa 20 anos e depois desse encontro com o Senhor, ele resolve retornar para pedir perdão ao irmão, para acertar isso. E aí, quando ele encontra o seu irmão, olha o que ele diz. Porém, Jacó lhe disse, verso 13 do capítulo 33 de Gênesis, ele diz assim: mas, Senhor, sabe que esses meninos são fracos, e tenho contigo ovelhas e vacas de leite. Se forçados a caminhar demais um só dia, morrerão todos os rebanhos. Passe, meu Senhor, adiante do seu servo, e seguirei aos poucos no passo do gado que me vai à frente, e no passo dos meninos, até chegar a meu Senhor em Seir. O que ele está dizendo é o seguinte, observe, que Jacó, aquela pessoa que sempre queria se dar bem em tudo, sempre olhava para si, agora ele olha para a circunstância e ele está preocupado com o quê? Com os meninos, com o gado, e ele está olhando para os outros. O que mudou em Jacó? O que mudou foi justamente esse encontro com o Senhor. Somente o Senhor pode mudar a nossa vida de uma vida centrada em nós mesmos para uma vida centrada no outro. Timóteo também era assim. Paulo também era assim. Cristo nos deu o maior exemplo disso. E como você e eu temos pensado nos interesses dos outros? Você tem colocado o interesse do seu marido, da sua esposa, dos seus familiares, dos seus filhos, dos seus irmãos em Cristo, acima dos seus interesses? Quando foi a última renúncia que você fez em prol do bem do outro? Quando foi a última vez em que, diante de uma situação, você colocou o bem do outro acima do seu? Parece-nos bonito, parece-nos interessante, legal, colocarmos nas nossas redes sociais que nós temos que pensar somente em nós mesmos, que o foco da nossa vida é nós mesmos, que nós temos que cuidar apenas de nós mesmos, de esquecer o outro, de não olhar para o outro, olhar só para nós, de passar por cima dos outros para conquistar os nossos objetivos. Parece muito bonito, gera frases de efeito bem interessantes. O problema é que esse conceito, ele vai na contramão do ser cristão, ou seja, ele não é bíblico. Mas Paulo segue, nos falando que Timóteo é um homem que cuida dos interesses de Cristo. Olha o que ele diz no verso 21, todos os outros buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Timóteo, ele se preocupa, ele cuidava dos interesses de Cristo. Só existe dois estilos de vida: aqueles que vivem centrados em si mesmo, que são
que são de Filipenses 2, 21, que a gente vê, todos os outros buscam os próprios interesses, ou aqueles que vivem para os interesses de Cristo. Se nós olharmos em Filipenses 1, 21, nós vamos ver que Paulo diz o seguinte: olha, o viver para mim é Cristo. Então Paulo, ele vivia para os interesses de Cristo. E Timóteo, ele também tinha esse mesmo estilo de vida, ele vivia não para os seus próprios interesses, mas para os interesses de Jesus. É fácil nós colocarmos outras coisas como primeiro lugar na nossa vida, como prioridade na nossa vida. Você pode colocar a sua própria reputação, você pode colocar a sua carreira, você pode colocar muitas coisas em primeiro lugar, como primazia da sua vida. Mas o que Paulo está dizendo aqui, olha Timóteo coloca os interesses de Cristo acima de todos os outros interesses. Haviam muitos que colocavam os seus interesses acima do de Cristo, mas nós precisamos fazer esse ajuste de prioridade. E o que significa colocar os interesses de Cristo acima do nosso? É nós olharmos para o reino acima de todas as coisas, é nós pensarmos na vontade de Cristo acima da nossa vontade. E sempre que houver choque entre a nossa vontade e a vontade de Cristo, e vai haver choques nesse aspecto, nós priorizarmos essa vontade de Cristo. E isso é a negação do eu que Jesus fala lá em Mateus 16. Mas nós vemos que Timóteo também tinha um caráter provado. Olha o que diz verso 22, quanto a Timóteo, vocês conhecem o caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como um filho trabalha ao lado do pai. Timóteo, ele tinha um bom testemunho missionário. Lá em Atos 16, 12, a gente vê Lucas falando que as pessoas ali estavam dando bom testemunho de Timóteo. E agora, quando Paulo está aqui querendo enviar Timóteo, ele diz para a igreja, vocês sabem, né, vocês conhecem que Timóteo tem um caráter provado. E é lamentável que muitos líderes religiosos hoje são péssimas referências quando a gente fala de caráter. Muito me entristece quando eu vejo notícias, e infelizmente isso tem se tornado comum, eu vejo notícias de pessoas, de pastores sendo presos por corrupção, presos por estelionato, presos por várias situações, quando na verdade pastores deveriam ser presos como Paulo, pela causa do Evangelho. Jamais, jamais por conta de pecado ou por conta de egoísmo. Mas nós não podemos perder de vista que de fato o obreiro que agrada a Deus, o verdadeiro obreiro, é aquele que prioriza, que coloca a sua vida, o interesse de Cristo acima dos seus próprios interesses. E Timóteo estava sempre, como diz o texto, disposto a servir, como diz Paulo, pois serviu o Evangelho junto comigo, como um pai trabalha ao lado do filho. Timóteo era uma pessoa que estava disposta e sempre disposta a servir ao Senhor. E no verso de número 23, olha o que ele diz, portanto, este é quem espera enviar tão logo eu saiba como vai ficar a minha situação. Mas confio no Senhor, que também eu mesmo estarei em breve aí. Paulo diz, é esse homem, com esse caráter provado, que eu desejo enviar. Mas ele também fala de um segundo exemplo, que é o de Epafrodito, que nós vamos dar uma olhada aqui, o que Paulo fala acerca dele. Quem era Epafrodito? Epafrodito era um dos líderes, né, talvez um dos presbíteros ali da igreja de Filipos, que a igreja de Filipos enviou como oferta missionária ali para o apóstolo Paulo. Não apenas como oferta, mas para que ele estivesse ali também assistindo a vida do apóstolo Paulo. O que nós sabemos acerca de Epafrodito? Nós temos apenas esses versículos aqui do 25 ao 30, nós temos outra referência em também Filipenses 4, 18, e apenas isso que a Bíblia fala sobre dele. Mas
algo, mas é suficiente para compreendermos o profundo amor por Jesus e pela igreja que Epafrodito tem quando nós lemos esse texto. E aqui nós podemos seguir vendo que Paulo fala acerca de Epafrodito. Paulo vai nos dizer, no versículo de número 25, dizendo: no entanto, julguei necessário enviar-lhes Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e da parte de vocês, mensageiro e auxiliar nas minhas necessidades. Epafrodito, ele foi, como eu falei para vocês, o portador da oferta da igreja. A igreja de Filipos tinha oferta, manda Epafrodito até Paulo com essa oferta. Ele viajou de Filipos a Roma para levar essa oferta da igreja para Paulo. E também para assistir Paulo, o apóstolo Paulo na prisão, ou seja, ele não era apenas portador, mas ele também era uma oferta ao apóstolo Paulo, visto que ele também iria assistir o apóstolo, ou seja, iria estar ali como aquele, digamos assim, como aquele ombro amigo para o apóstolo Paulo. Paulo chama ele de irmão, como nós lemos aqui, chama ele de cooperador e chama ele de companheiro de lutas. Epafrodito, ele era um homem, Epafrodito era um com o apóstolo, tanto em afeto, como em atividade e também em perigo. Ou seja, isso mostra que Epafrodito era um homem equilibrado. Como assim um homem equilibrado? Equilibrado no aspecto de que tanto ele tinha a comunhão, como ele também tinha a defesa da fé. E esse equilíbrio é importante, porque há pessoas que podem focar tão somente na comunhão e se fechar nessa comunhão de tal forma que negligenciam ou esquecem do progresso do Evangelho. Como certa feita, conversando com uma pessoa que ela disse o seguinte: olha, pastor, eu gosto tanto, não foi na nossa igreja, eu gosto tanto da igreja como ela é, e eu não gosto de pensar na igreja crescendo. Eu disse: mas como assim? Não? Mas esse é o objetivo, o propósito da igreja, é que a igreja avance, é que a igreja cresça. Mas a nossa comunhão é tão boa que se crescer pode afetar essa comunhão, digamos assim, essa relação de família. Eu digo: mas minha irmã, pense, nessa comunhão boa, a gente vai trazer mais pessoas para participar dessa comunhão boa. Então, quando não há equilíbrio entre a comunhão e entre a defesa da fé, aí há esses dois equívocos. Um é esse, e o outro é da pessoa achar que tem que apenas defender a fé, e para isso ela sai ofendendo a todos, até mesmo os seus companheiros de batalha, achando: não, eu tenho que ferir, e não mede palavras, não pensa na comunhão. Então, é necessário que haja esse equilíbrio. E é curioso essa descrição que o apóstolo Paulo faz de Epafrodito, né, como cooperador, companheiro de lutas e como irmão. Como irmão, Paulo está se referindo a esse amor fraternal que une uns aos outros. Essa palavra como se fosse aqui, de fato, a família de Deus. Olha, ele é como irmão para mim. Mas não apenas como irmão, ele chama Epafrodito também de como cooperador. Ou seja, ele era um trabalhador na obra de Cristo. Ele era um ajudador de Paulo. E também ele usa o termo companheiro de batalha, companheiro de lutas. Ou seja, a vida cristã não é como um parque de diversões, a vida cristã não é como um mar de rosas, a vida cristã não é algo simples, mas é um campo de batalha. Paulo está dizendo: nós estamos diante de uma batalha espiritual de fato, e ele está dizendo: Epafrodito é para mim como companheiro de batalha, ele está comigo nessa luta, ele como soldado, ele está comigo nessa batalha, ele luta junto comigo. Mas Paulo segue falando de Epafrodito, quando ele diz o seguinte: da parte de vocês ele é mensageiro e auxiliar nas minhas necessidades. Ou seja, Paulo diz que da parte dele, ele é irmão, companheiro e lutador, companheiro de lutas, cooperador e irmão, e da parte da igreja, ele é um mensageiro. Ou seja, mensageiro aqui, essa palavra mensageiro, é a palavra
apóstolos, grego, mas não no sentido técnico da palavra, como os 12 apóstolos, mas no sentido de que aquele que é enviado, ou seja, ele é enviado da igreja para auxiliar Paulo nas suas necessidades. E Paulo destaca algo importante para a gente pensar, no verso 26 e 27, que Epafrodito era um homem sem imunidades especiais. Ou seja, Epafrodito era feito de carne e osso, como todos nós. Epafrodito, versículo 26, olha o que diz. Ele tinha muita saudade de todos vocês e estava angustiado por vocês ficarem sabendo que ele adoeceu. Epafrodito estava fazendo a obra de Deus. Paulo reconhece isso. Mas Paulo nos ensina algo muito importante, que mesmo fazendo a obra de Deus, ele ficou doente. E aqui nós precisamos destacar isso, porque nós somos, mesmo que indiretamente, muito influenciados pela teologia da prosperidade, em que afirma que o cristão verdadeiro, o cristão fiel, aquele que faz a vontade de Deus, esse não passa por problemas de saúde, esse não passa por dificuldades, esse não passa por sofrimento, mas Paulo destaca aqui que ele de fato passou por isso. E Paulo nos mostra para a igreja que de fato nós, mesmo fazendo a vontade de Deus, também podemos passar por lutas. Umas pessoas hoje em dia creem que o crente não fica doente. Outros vão dizer que não existem mais curas, vindas da parte de Deus milagrosamente. E outros vão afirmar que todo tipo de doença é do diabo. Então há muitos pensamentos equivocados em nossos dias. A enfermidade havia levado Epafrodito às portas da morte, à beira da morte. Ele quase faleceu. Paulo não disse que ele ficou doente, por isso foi um ataque de Satanás. Paulo não está dizendo que ele ficou doente porque estava em pecado, mas Paulo simplesmente disse que ele adoeceu. E Epafrodito, mesmo fazendo a obra de Deus, ele adoeceu a ponto de quase morrer. Olha o que diz verso 27. De fato, adoeceu e estava à beira da morte. Ele não apenas adoeceu, mas ele adoeceu a ponto de morrer. Os crentes não são poupados de dores. Os crentes não são poupados de enfrentar essas mesmas dores, de enfrentar essas mesmas tristezas, as mesmas enfermidades. Paulo não considera a doença grave de um irmão como uma falha na vida da fé. Não é como se ele estivesse em pecado. Não é como, por exemplo, os amigos de Jó que ficavam ali do lado de Jó dizendo: olha, Jó, confessa, tu está em pecado. Não tem condições, confessa isso. E é fato que Epafrodito passou muitos anos, muito tempo doente. E como que a gente pode afirmar que essa doença durou muito tempo? Se você observar, como eu falei, Roma ficava bem distante de Filipos, aproximadamente 1.800 quilômetros, 1.080 quilômetros. E Epafrodito, e essa viagem demorava mais ou menos umas 6 semanas. 6 semanas para chegar de Filipos até lá. Então Epafrodito foi até Roma. Durou 6 semanas. Para a notícia chegar em Roma, naquela época não tinha WhatsApp, não tinha coisa que acontece no Japão, a gente sabe no mesmo segundo. Ele precisou mais de umas 6 semanas para saber. E depois Paulo e Epafrodito souberam que a igreja sabia que ele estava doente. Ou seja, ele ficou angustiado por saber que a igreja estava ciente da doença dele. E depois eles mandam a notícia. Isso deve ter durado aí aproximadamente uns 3 meses em que Epafrodito estava nessa doença profunda. Mas Epafrodito também, mesmo sendo um servo de Deus, ele sofreu profunda angústia, como a gente vê no verso 26. Olha o que diz, a parte B. Estava angustiado, porque vocês ficaram sabendo que ele adoeceu.
Paulo ele descreve a angústia de Epafrodito usando a mesma palavra que os evangelistas usaram para a angústia de Cristo no Getsêmani. Lá em Mateus 26 e lá em Marcos 14:36. Ou seja, essa angústia, essa palavra significa uma espécie de angústia mental e espiritual. A angústia que segue um grande choque. A saudade dos irmãos, a apreensão acerca da sua condição, a impossibilidade de cumprir plenamente a função para a qual ele foi designada, que era estar lá com Paulo, que era aconselhar Paulo. Tudo isso deixou Epafrodito angustiado. O cristão pode sim ficar doente, como também pode ficar angustiado de uma situação difícil, diante de uma situação difícil. É um erro enorme a igreja querer colocar um peso emocional, psíquico e espiritual a mais sobre um irmão que está acometido de uma doença, seja no corpo, seja na mente, ou seja nas emoções. Não é o nosso papel, de forma alguma. A pessoa já está passando por essa angústia, por esse sofrimento, por essa situação, você ainda chegar e dizer assim: meu irmão, você não está em pecado? Ou querer impor algo a mais, como faziam ali os amigos de Jó. Mas no verso 27, Paulo vai seguir nos dizendo que de fato ele adoeceu à beira da morte. Mas olha o que diz a parte B: mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. A cura de Epafrodito foi um ato de misericórdia de Deus, ou seja, Deus se compadeceu dele e Deus o curou. Não há aqui quaisquer palavras de Paulo acerca da fé, ou seja, a fé de Epafrodito que o curou. Simplesmente Paulo afirma que Deus o curou. Deus teve misericórdia dele e o curou. Em última instância, toda cura ela é divina. Seja por meios naturais, seja por meios sobrenaturais, toda cura é um ato de misericórdia do Senhor. Deus ainda tem todo o poder para curar. Ele ainda tem tirado pessoas das portas da morte. Porém, nós precisamos estar cientes e também nos acautelar acerca de muitos golpistas que enganam, incautos com falsos milagres e se enriquecem com promessas vazias. Precisamos estar cientes disso também. Deus é poderoso? Sim, mas nós precisamos estar muito atentos para os enganadores. Verso 29, olha o que ele diz: recebam-no, pois, no Senhor com toda alegria e honrem sempre os que são como ele. Paulo estava preocupado que algumas pessoas pudessem criticar Epafrodito. Criticá-lo por quê? Criticá-lo porque ele deveria ir não apenas para levar a oferta financeira, mas também para assistir Paulo na prisão. O apóstolo então, com seu senso pastoral, ele antecipa a situação e ordena à igreja o seguinte: olha, recebam esse irmão, porque ele é um irmão valoroso, ele é um irmão importante. Não apenas recebam, mas honrem esse irmão. Não há nada de errado em um servo receber honra. Aliás, isso é um princípio bíblico que precisamos obedecer. Paulo, quando escreve à igreja de Tessalônica, Paulo diz o seguinte, no capítulo 5, verso 12 e 13: agora vos rogamos, irmãos, que aceitais com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Olha que interessante que Paulo está dizendo. O mundo, de fato, ele vai honrar pessoas, geralmente que são inteligentes, que são bonitas, que são ricas, que são poderosas. Geralmente as pessoas honram a estes. Mas que tipo de pessoa a igreja deve honrar? Como cristãos, que tipo de pessoas nós devemos honrar? Epafrodito foi chamado de irmão, cooperador, companheiro de luta, mensageiro e auxiliar.
Esses são os emblemas de honra que a igreja deve procurar em alguém. Paulo nos encoraja a honrar homens, a honrar aqueles que arriscam a própria vida por amor a Cristo. E também o cuidado de outros, indo onde nós não podemos ir, chegando a lugares que nós não conseguimos chegar. E Paulo está dizendo, honrem homens como estes. Admirem pessoas como essas. Pessoas como Epafrodito. Mas Paulo conclui o texto dizendo o seguinte: porque, dando a razão porque nós devemos honrar homens como esse, porque, por causa da obra de Cristo, ele quase morreu, arriscando a própria vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente. A viagem de Roma para Filipos, além de ser uma viagem longa, era uma viagem árdua, era uma viagem difícil, era uma viagem perigosa. Além disso, associar-se a uma pessoa, que estava presa, que era o caso de Paulo, um homem acusado, na iminência de ser condenado, também era um sério risco. Porém, Epafrodito, a despeito de todas essas coisas, ele se dispôs a enfrentar todas essas dificuldades pela obra de Cristo, pela causa do Evangelho, em favor da assistência material e espiritual de Paulo na prisão. Ele não queria saber o que iria acontecer. Ele não mensurou riscos, ele não mensurou a própria vida, mas ele colocou em risco a própria vida para poder assistir a causa do Evangelho e Paulo. Essa palavra aqui, que está traduzida com a expressão dispôs-se a dar a própria vida, é uma palavra muito interessante. Ela é uma palavra que se aplica a um jogador que aposta tudo em uma jogada de dados. É como se fosse aquela pessoa que diz o seguinte, no jogo, ela diz, aposto tudo, que vai dar o número 6, e aí vai e joga tudo. Paulo pega essa palavra, que tinha esse significado, e traz para a Escritura, para o conceito bíblico, para ilustrar para nós essa ideia do que ele está dizendo. Paulo quer dizer que Epafrodito apostou tudo o que tinha, numa causa, apostou a sua vida, apostou todas as fichas, toda a sua vida numa única causa. Qual causa? A causa de Paulo, a causa do Evangelho, a causa de Cristo. Nós, como igreja, precisamos ter essa mesma disposição de, pela causa do Evangelho, se preciso for, nós também não mensurarmos esforços, não mensurarmos nem mesmo se a nossa vida estiver em risco. Pela causa de Cristo, por amor a Cristo, nós precisamos também, em humildade e autonegação, fazer o mesmo. Paulo, assim, apresentou 3 exemplos da mesma atitude de renúncia. Esse mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, ele apresentou para nós, que foi o seu próprio exemplo, o exemplo de Timóteo e o exemplo de Paulo. E o exemplo de Epafrodito. Pessoas que, pela causa do Evangelho, foram pessoas abnegadas, altruístas, que pensavam na causa do Evangelho e no bem-estar do outro. O julgamento de Paulo estava se aproximando. Alguns já o haviam abandonado, mas estavam ainda com ele na prisão. Timóteo e Epafrodito. E o que Paulo estava pensando em fazer? O que Paulo está pensando acerca dos dias sombrios que precederão sua execução? Paulo estava pensando sobre si mesmo? Sobre seu futuro? Sobre ter as companhias ali perto? Não. Paulo não estava pensando nessas coisas.
estava pensando na necessidade de seus irmãos. Ele está pronto a sacrificar seus próprios interesses para enviar esses dois grandes colaboradores para as igrejas ali que precisavam dele. Paulo era o imitador de Cristo. E Cristo deixou a glória para vir ao mundo morrer em nosso lugar. Cristo viveu para os outros, deu a sua vida pelos outros, João 3,16. E Ele nos ensinou a fazer o mesmo, 1 João 3,16. Como fizeram Paulo, Timóteo e Epafrodito. Isso não é um privilégio e não é digamos assim, algo exclusivo destes homens, mas esse é um dever nosso como cristãos. Que o Senhor nos capacite a viver dessa forma para a glória dele.